E aí pessoal, bem-vindos ao canal Coleção Paralela. E no vídeo de hoje trago outra das minhas velharias para que vocês conheçam. E eu tenho aqui da editora Ebal, especial número 1, Reis do Faroeste, em cores, olha só. O personagem principal desta edição, em particular, é El Diablo. Embora a capa apresente El Diablo e o Renegado. Olha só. Ó, já fui enforcado certa vez, você nunca me vencerá, El Diablo. Né? Temos aqui uma capa até bem chamativa. Essa edição aqui, particularmente, é do ano de 1972. Né? Podem ver que é uma edição bem antiguinha e foi a primeira edição dessa revista da Ebal, dessa série da Ebal, Rei dos Faroeste, né? Rei do Faroeste. O que salta aos olhos aqui? Primeiro veio um editorial aqui, bem interessante. Né? Por ser a primeira edição, normalmente a gente, né, vê essas coisas, costuma lidar com essas explicações que os caras acham necessários. Aqui nós acabamos descobrindo que o El Diablo, que é o personagem que tem maior destaque, pelo menos nessa edição número 1, foi criado por Grey Morrow. Né? E o que seria o El Diablo? O El Diablo era um cara tremendamente arrogante, um sujeito convencido, prepotente, que um dia sofre um acidente, ele é atingido por um raio. E é bem dramático, ele é atingido por um raio. E a partir dali, cara, a vida dele muda completamente. Ele é como se ele ganhasse duas personalidades. Ele passa a ver a vida de outra maneira, ele se torna um herói. E durante o dia ele é um cara que praticamente não fala, praticamente não anda, não caminha, é um cara doente, e à noite ele se transforma no El Diablo, que é um justiceiro sempre pronto a enfrentar os malfeitores. De cara a gente já encontra ele em ação, né? O título da história é Anjo ou Demônio, e ele está salvando aqui um garimpeiro. E quando ele volta para casa, a gente, depois de salvar o garimpeiro, a gente acaba descobrindo basicamente qual é a história do El Diablo, né? Aí é contado aquela história que eu falei para vocês, né? Sobre ele ser um sujeito ruim, sobre ele ser um sujeito que não era uma boa pessoa, que era um covarde, inclusive, né? Um medroso, e ele é atingido por um raio e se transforma no que viria a ser, né, esse herói do faroeste. Aqui está ele já, ó, depois do raio, depois da transformação. Veja que o médico fala que o coração dele está batendo, mas não há nenhum outro sinal de vida. Aí o índio, que se chama Coruja Sábia, um nome bem fortuito, acaba levando ele para tratar com a medicina indígena. Ele recebe muitas bebidas estranhas, misturas mágicas feitas pelos índios e tal, e ele acaba voltando à vida. E ele mesmo se define aqui, ó. Agora eu sou dois homens, entendeu? Ele agora tem literalmente duas personalidades. E aquele homem covarde, aquele homem apático que não se preocupava com as pessoas, dá lugar ao El Diablo, que é o herói da aventura. E nessa aventura ele enfrenta um cara que havia conseguido escapar com vida da forca e que, ironicamente, também se achava imortal, entendeu? Também se achava acima do bem e do mal, acima da morte,
e ele acaba, é claro, sendo derrotado pelo El Diablo. Como vocês podem perceber, isso é uma coisa que eu repito sempre aqui, né? Acaba sendo impossível não repetir. São histórias muito curtas, histórias escritas de maneira até muito inocente, ação muito rápida, sem grande desenvolvimento, sem grandes tramas, né? O foco era mostrar a aventura da maneira mais simples em que se pudesse mostrar, né? Então tudo se resolve em poucas páginas. O El Diablo é um cara que ele basicamente nem fala, né? Ele só faz gestos, ele não fala. O alter ego dele, né? Como eu disse, é um cara doente que fica só sentado numa cadeira, também não fala, né? Todas as falas que você acompanhar na aventura acabam vindo dos outros personagens. Depois nós temos a segunda história, é uma história do R. Kanninger, né? Com desenhos de... sabe, sei lá o que é isso aqui, que é o Renegado. O Renegado também tem a sua história contada aqui nesse editorial, e resumidamente ele é um cara que era malvado, que era ruim, que praticava o mal e que depois também acabou, pode ver que tem páginas soltas, infelizmente, ó, que também acabou encontrando o caminho da justiça, acabou mudando e se tornou um defensor da lei, né? Ele é uma criação do Gil Kane, cara. Isso é uma coisa curiosa, tá ali no editorial, né? Que ele é uma criação do Gil Kane, e eu acho até que os desenhos parecem ser do Gil Kane também. Olha só esses traços, né? Me lembram ele, sim. Eu creio que é o Gil Kane como desenhista, tá? Aquele símbolo estranho lá deve ser ele. O Renegado é diferente, é claro, do El Diablo quanto à concepção de personagens. Aqui não temos um cara com dupla identidade, não temos um cara que de dia é pacato e inválido e à noite se transforma num super combatente do crime, né? Mas temos aquela velha história do bandido que virou mocinho, que acabou encontrando a redenção, né? É uma história igualmente simples, né? Pouquíssimas páginas, igualmente rápida, né? Bem aos moldes do que era na época. E a revista ainda conta com uma terceira história, né, chamada A Noite da Cobra, que na minha opinião isso pode surpreender alguns de vocês, que também é desenhada pelo história do Gil Kane e Dennis O'Neil e os desenhos do Gil Kane, ó. Essa aqui, sem nenhuma sombra de dúvidas, é o Gil Kane desenhando, e eu acho que já era ele naquela outra história. E os traços são inconfundíveis, né? O Kane é um cara que você não tem dificuldade de identificar. E, curiosamente, essa é a melhor história dessa revista, pelo menos na minha opinião, né? Os dois personagens principais têm suas aventuras logo de cara na revista, e suas histórias não são lá essas coisas. A melhor trama é realmente essa última história aqui, que também é a mais pesada, na minha opinião. É a que tem um molde com mais denso, até com uma lição de moral bem mais pro lado do terror, assim. Tem aquela lição de moral no final de o bandido se deu muito mal porque seguiu o caminho das trevas, né? Você pode perceber aqui pelo último quadrinho, né? E tudo nos moldes bem mais pesados, bem mais violento, bem mais, até mais desenvolvido, ó, embora com poucas páginas, ainda menos páginas que as histórias dos dois personagens principais dessa edição. A história é melhor desenvolvida, é melhor escrita, é mais pesada, mais sombria, e eu gosto bem mais.
né? É a melhor história da HQ e nem sequer é dos personagens principais. Tem aqui uma curiosa propaganda de um livro de bolso, né, do Super-Homem, Super-Homem enquanto cineasta louco. Ah, ó, Super-Homem em texto e com quadrinhos em todas as páginas. Eu gostaria de encontrar uma dessas para ver, né? É no mínimo muito curioso. Veja que nessa época existiam umas coisas que hoje em dia você não pensaria, né? E essa é a minha Rei dos Faroeste, né? Reis do Faroeste número 1 da editora Ebal. Quem gostou, deixa like.